Há uma história no Antigo Testamento que, se eu for honesto com você, considero a mais perturbadora de toda a Bíblia. Ela poderia muito bem ser considerada inadequada para menores de idade. Então, antes de você assistir a este vídeo, quero ter certeza de que você saiba que este vídeo não é adequado para todas as idades e pode desencadear algum tipo de trauma do seu passado. A história a que me refiro é encontrada nos capítulos 19 a 21 do livro de Juízes. Muitas pessoas estão familiarizadas com o capítulo 19, mas não leem o resto da história. Acredito que existem várias lições importantes que você e eu precisamos aprender com uma história tão perturbadora. Primeiro, contarei a história da forma mais dramática possível e, em seguida, exploraremos as lições que acredito que podemos aprender. Junte-se a mim em Juízes, capítulo 19. No capítulo 19, versículo 1, nos dias em que não havia rei em Israel, um levita que vivia numa parte remota da região montanhosa de Efraim adquiriu uma mulher de Belém de Judá como sua concubina. Quero que você entenda que aqui está um homem levita, vivendo na parte norte de Israel, e ele adquire essa mulher para ser sua concubina ou esposa, como quiser chamar. E ela está vivendo no sul, em Belém. Vamos continuar a história. Ela foi infiel a ele, e o deixou para ir à casa de seu pai em Belém de Judá, onde ficou por 4 meses. Ela o traiu e voltou para a casa de seu pai em Belém. Então a história continua. Essencialmente, esse homem levita quer recuperar sua esposa. Então ele viaja do norte da região montanhosa de Efraim até o sul, em Belém, para buscar essa mulher e estar com ela novamente. Ele chega lá e o pai dela é muito hospitaleiro. Várias vezes o homem diz: "Eu tenho que ir, me dê minha esposa para que eu possa voltar para casa." E o pai diz: Não, fique mais uma noite." Ele diz: "Ok, eu ficarei mais uma noite." E isso se repete por vários dias, até que finalmente o homem diz: "Com todo respeito, aprecio sua hospitalidade, mas preciso ir, preciso voltar para casa." Então finalmente ele parte para ir para casa, e é aí que toda a tragédia ocorre. Enquanto o homem está com sua concubina viajando no sul de Israel, de Belém em direção ao norte, para Efraim, eles estavam perto de Jebus e o dia estava quase no fim. O servo disse ao seu mestre: "Por favor, por que não paramos nesta cidade de Jebus e passamos a noite aqui?" Mas seu mestre respondeu: "Não pararemos em uma cidade estrangeira onde não há israelitas. Vamos continuar até Gibeá." Então o servo sugeriu: "Vamos tentar chegar a um desses lugares e passar a noite em Gibeá ou Ramá." Assim, continuaram a jornada e o sol se pôs quando se aproximaram de Gibeá em Benjamim. Eles foram até lá e, para sua surpresa, ninguém estava disposto a recebê-los em suas casas. A hospitalidade era um aspecto significativo da cultura israelita. No final da noite, um velho apareceu na praça e perguntou: "Por que vocês ainda estão aqui? Alguém já não os acolheu em sua casa?" Eles responderam: "Não, ninguém nos acolheu." O velho disse: "Sabe de uma coisa? Vocês podem ficar comigo esta noite." O levita respondeu: "Ótimo. Só para você saber, não precisamos de nada de você. Temos comida suficiente para nossos jumentos, para mim e para minha concubina. Só precisamos de um lugar para descansar nossas cabeças. Se você me der um travesseiro, é tudo o que eu preciso." O velho disse: "Sem problema, vocês podem ficar comigo." Então o levita, seu servo e sua concubina passaram a noite na casa desse homem em Gibeá. Então isso aconteceu. Enquanto eles estavam se divertindo, de repente homens perversos da cidade cercaram a casa e bateram na porta. Eles disseram ao dono da casa: "Ô velho, traga o homem que veio para sua casa para que possamos ter relações sexuais com ele." Que a história toma um rumo. Há homens pervertidos vivendo em Gibeá, benjamitas, que vão à casa desse velho e dizem: "Sabemos que você tem um hóspede em sua casa, traga-o para que todos nós possamos ter relações sexuais com ele." Agora veja o que acontece a seguir. O dono da casa saiu e disse: "Por favor, não cometam esse ato maligno, meus irmãos. Afinal, este homem veio para debaixo do meu teto. Não cometam essa atrocidade. Deixem-me trazer minha filha virgem e a concubina deste homem. Abusam delas e façam o que quiserem com elas,
mas não cometam esse ato ultrajante contra este homem. Lidaremos com isso mais adiante neste vídeo, mas o que acontece a seguir é impensável. O versículo 25 diz: mas os homens não quiseram ouvir. Então ele pegou sua concubina e a trouxe para fora para eles. Eles a estupraram e abusaram dela a noite toda até a manhã. Ao amanhecer, eles a deixaram ir. Agora, meu amigo, é por isso que eu disse que este vídeo pode ser considerado inadequado para menores e pode desencadear algumas coisas do seu passado. Porque imagine aqui, há um grupo de homens pervertidos e eles estão se revezando para ter relações sexuais com essa mulher. Eles a estão estuprando durante toda a noite, até que de manhã finalmente a deixam ir. E é isso que acontece com essa jovem mulher. Um começo trágico. De manhã a mulher voltou, e ao amanhecer ela desmaiou na porta da casa onde seu senhor estava. Você pode imaginar o quão exausta, espancada e abusada ela estava durante toda a noite por esses homens, que mal teve forças para rastejar de volta à casa do homem e apenas desmaiou na varanda e ficou lá. Agora observe o que acontece a seguir. Diz aqui que quando seu senhor se levantou de manhã, ele abriu as portas da casa e saiu para continuar sua jornada. Lá estava a mulher, sua concubina, desmaiada perto da porta da casa, com as mãos no limiar. Levante-se, ele disse a ela. Vamos. Mas não houve resposta. A mulher tinha sido tão abusada que havia morrido. Observe que diz aqui que o homem a colocou em seu jumento e foi para sua casa. O que acontece a seguir é muito triste e horrível, mas diz o seguinte: quando ele entrou em sua casa, pegou uma faca, segurou sua concubina, cortou-a em 12 pedaços, membro por membro, e depois enviou-a por todo o território de Israel. Todos que viram isso disseram: nada como isso aconteceu ou foi visto desde o dia em que os israelitas saíram da terra do Egito até agora. Pensem sobre isso, discutam e falem. Esse homem levou sua concubina para sua casa, cortou-a em 12 pedaços e, sem dúvida, anexou uma carta a cada pedaço de sua concubina falecida e enviou um pedaço diferente do corpo dela para as 12 tribos de Israel, com uma carta detalhando exatamente o que havia sido feito por seus próprios irmãos. Uma das 12 tribos de Israel, a tribo de Benjamim. E quando essas outras tribos viram e leram o que havia acontecido com essa mulher, disseram: nada como isso aconteceu em toda a nossa história. Agora, há muito mais na história nos capítulos 20 e 21, então eu quero que você espere. Mas aqui é onde eu quero começar a olhar para algumas lições que podemos aprender com isso. A primeira lição é esta: quando não há responsabilidade em nossas vidas, tendemos a desviar fortemente. Você e eu, quando não precisamos prestar contas, quando não há medo de ter que explicar ou ser responsável por nossas decisões e ações, somos mais propensos a tomar decisões ruins porque pensamos que podemos tomar essas decisões isoladamente, sem ter que responder a ninguém mais. E isso é exatamente o que estava acontecendo em Israel. Não havia rei, havia uma lei, mas as pessoas não estavam respeitando a lei. Ela não estava sendo aplicada. E como resultado, eles acabaram fazendo algo que provavelmente nunca imaginaram que fariam. A segunda lição que quero abordar é que precisamos garantir que trate cada ser humano como portador da imagem de Deus. Aqui está esse homem dizendo que seria errado para eles fazerem o que quisessem com este homem, mas que eles podem fazer o que quiserem com minha filha e com a concubina dele. A mentalidade dele era de que a vida e a virtude deste homem eram mais valiosas do que a de sua própria filha e da concubina deste homem. Precisamos garantir que, ao ver imagens inadequadas e afins, devemos ter certeza de não fazê-lo. Se você quiser parar de ver coisas online que sabe que não deveria estar assistindo, e você sabe do que estou falando, quero que veja cada garota que está olhando como portadora da imagem de Deus, como alguém que é sua filha. Mas aqui está a terceira coisa que quero destacar neste vídeo. Quanto mais você e eu nos afastamos de Deus, mais vulneráveis nos tornamos a fazer coisas que nunca imaginamos que faríamos. Veja, quando você olha para o livro de Juízes como um todo, o que você verá é uma nação de pessoas que lentamente se afastaram de Deus. Eles se desviaram lentamente, e o que você vê acontecendo nos capítulos 19 a 21 é o culminar do afastamento de Deus e mostra até onde a nação como um todo se afastou de Deus.
E meu amigo, você e eu não somos diferentes, porque se não mantivermos uma conexão estreita com Deus, se nos afastarmos de Deus, se nos desviarmos de Deus, é quando nós, como os israelitas, nos encontraremos fazendo coisas que alguém há 10 anos teria tentado nos dizer que faríamos. Agora, a história não termina no capítulo 19. Eu gostaria que terminasse, mas na verdade piora, porque o que acontece agora no capítulo 20 é uma guerra civil entre as 11 tribos de Israel, e elas estão lutando contra a tribo de Benjamim, porque foi a tribo de Benjamim que cometeu aquele ato atroz de pecado contra um de seus próprios irmãos israelitas. Então encorajo você a ler detalhadamente os capítulos 20 e 21, mas para resumir, há uma grande batalha. Milhares e milhares de vidas foram perdidas como resultado dessa batalha de ambos os lados, e o que acaba acontecendo é que restam apenas 600 homens benjamitas. Então, no capítulo 21, as outras 11 tribos começam a sentir pena ou compaixão pela tribo de Benjamim, porque estão preocupados que essa tribo de Benjamim se torne extinta, já que restam apenas 600 homens vivos, mas nenhuma mulher benjamita para eles se casarem e se reproduzirem. Agora, eles têm outro problema, porque agora estão preocupados que uma das suas 12 tribos de Israel se tornará extinta. A isso leva à minha quarta lição. Cada má decisão que tomamos tem consequências que não podemos escolher. Embora o que esses benjamitas fizeram estivesse errado, as outras 11 tribos virem e realmente lutarem e os matarem, foi uma decisão que tomaram, e agora eles têm que lidar com o resultado dessa decisão, e os benjamitas também têm que pagar pelo resultado de sua má decisão. Ouça, você pode escolher seu pecado, mas não pode escolher suas consequências. Cada decisão que você toma tem consequências, e o problema é que, pessoalmente, você e eu não podemos escolher essas consequências. Então, o que acontece é que os israelitas vão e matam homens de um clã chamado Jabes de Gileade. E há 400 mulheres que nunca estiveram com um homem. Então eles pegam essas 400 mulheres e as dão a 400 dos 600 homens benjamitas para que esses homens possam se reproduzir. Mas qual é o problema? Simples matemática. Havia 600 homens benjamitas que não conseguiam encontrar esposas porque todas as esposas foram mortas, e 400 deles agora têm uma esposa dada a eles do clã de Jabes de Gileade. Então, o problema é que agora há 200 homens de Benjamim que não têm esposas, e é por isso que eu disse que uma má decisão leva a outra. Alguns dos homens benjamitas mereciam o que aconteceu com eles, mas a maioria das pessoas em Benjamim não tinha nada a ver com isso, e morreu na batalha. As pessoas de Jabes de Gileade morreram também. As mulheres foram então tiradas de sua terra e dadas a esses benjamitas, e depois essas outras mulheres foram sequestradas pelos homens benjamitas e levadas de suas famílias. Tudo isso aconteceu por causa de más decisões. Mas aqui está a quinta e última lição que quero encorajar você hoje. Deus tem graça para nós, mesmo em meio às nossas decisões mais destrutivas. Meu amigo, embora Deus tenha sido misericordioso em permitir que essa tribo de Benjamim se reconstruísse e não se extinguisse, houve consequências para suas decisões. E se não há mais nada que você tire deste vídeo, quero encorajar você a entender que cada decisão que você e eu tomamos tem consequências, muitas vezes que nem podem ser medidas, e consequências que não podemos escolher.